Salve, salve, torcedor! Chegando com mais um boletim neste feriado de 7 de setembro e nele vamos repercutir e analisar a apresentação do técnico Jorginho, que chegou querendo o jogo, hein? Sem se importar com o amanhã. Vou trazer os principais trechos, minha análise e também falar do discurso duro do diretor executivo Paulo Brax, que finalmente veio a público falar sobre esse momento do Vasco, o planejamento para 2023 e a suposta negociação com o garoto Andrei Santos. Portanto, dedo nesse like aí embaixo, compartilhe o conteúdo, me assista até o final e dê aquela moral ao nosso trabalho, hein, que tá bem objetivo. Vamos em frente! E o técnico Jorginho está oficialmente de volta ao Vasco. Nesta quarta-feira, no início da tarde, o treinador foi apresentado no CT Moacir Barbosa e concedeu a sua primeira entrevista coletiva nesse retorno ao clube. Em suas duas passagens, o Jorginho foi campeão carioca em 2016 e ajudou o Vasco a conseguir o acesso nessa mesma temporada. Em 2018, não apresentou o mesmo desempenho e foi demitido após 10 partidas. No total, 95 jogos, 47 vitórias, 25 empates e 23 derrotas. Animado e confiante pela nova oportunidade dada a ele de comandar o Gigante da Colina, o técnico fez questão de se declarar ao clube e mais, mesmo com o contrato até o final da Série B, deixou claro que seu objetivo é ficar mais tempo no Vasco. Confira aí. Estou muito feliz de poder novamente estar em casa, porque aqui é a minha casa, joguei aqui 2 anos aproximadamente, 2000, 2001, um pouquinho de 2002. Fui treinador, como já foi falado, 2015, 2016 e 2018. Claro que 2015 e 2016, principalmente 2016, foi um ano muito melhor do que os outros para a gente, principalmente por causa da conquista do Campeonato Carioca invicto, jogando contra as equipes da primeira divisão, os 3 grandes do Rio de Janeiro. E a gente conseguindo ganhar de todas essas equipes e naturalmente depois levando o Vasco à Série A, que foi o mais importante. Então, é uma satisfação muito grande minha. Planejo ficar aqui muito tempo. Quero ultrapassar o Renato, que é aquele que tem a marca, se eu não me engano, de 133 jogos. Eu acho que são 102 jogos oficiais e talvez aí 30 jogos, não sei. Foi o que a gente pegou aí de informação, mas o objetivo, naturalmente, é a longo prazo, não é para ficar aqui apenas durante 2 meses. E o principal objetivo do Jorginho é recolocar o Vasco nos trilhos para o acesso. E para isso terá uma missão árdua, né? Fazer o time voltar a vencer fora de casa e retomar a sua competitividade. E o Jorginho explicou como pretende reverter essa situação incômoda. Afinal, a equipe vem de 6 derrotas consecutivas longe de seus domínios. Ouça aí. O que eu falei com os jogadores ontem na apresentação, o Paulo estava presente, nossos assessores aqui presentes, é que nós precisamos ter coragem. Um jogador que é confiante, que ele confia nele, um jogador médio, ele passa a ser um bom jogador. Um bom jogador passa a ser um excelente jogador e o excelente passa a ser um craque, porque ele confia naquilo que ele está fazendo. Então, a primeira coisa que eu quero dos meus jogadores nesse jogo contra o Grêmio é justamente essa confiança. Coragem de jogar, independente se a gente está na casa deles. A torcida não vai entrar em campo, eles vão empurrar, vão gritar, mas eu tenho certeza que essa semana para mim vai ser muito importante. Ter uma semana de trabalho vai ser de fundamental importância para mim, para organizar algumas coisas que eu acredito daquilo que eu vi, principalmente nos últimos 3 jogos, que precisava de uma organização melhor, principalmente uma transição defensiva. A gente está mais organizado defensivamente, para a gente não sofrer tanto como vem sofrendo, principalmente nos jogos fora de casa. Então é algo que a gente vai trabalhar muito, inclusive hoje vou fazer um trabalho específico em relação a isso. Então é isso, a gente acreditar de que o Vasco ele é grande em casa, o Vasco ele é grande fora de casa e o Vasco precisa ser grande em todos os lugares. Segunda divisão não é como a primeira. Não é um jogo mais tático, muitas vezes sim tem a parte tática, sim, mas tem que ter muito coração e isso realmente é necessário, fazer com que os jogadores joguem dessa forma, que ganhem os confrontos. Então, eu acho que se nós ganharmos os confrontos, formos organizados necessariamente para uma transição defensiva e ofensiva, eu tenho certeza que é possível, inclusive, a gente surpreender o Grêmio lá. E não faltou polêmica na coletiva, hein? Principalmente quando o assunto é o veterano Nenê, que ultimamente vem sendo
bastante criticado por parte da torcida, que vê a necessidade de tirá-lo do time, já que não vem rendendo o suficiente nos últimos jogos, principalmente quando atua junto com Alex Teixeira. Perguntado sobre uma possível insatisfação do Nenê quando for preciso sacá-lo da equipe, o Jorginho foi direto e mandou o seu recado, hein? Ouça aí. Comigo não tem isso. A primeira coisa que eu já falei, já cheguei aqui, conversei com ele sobre isso, não vai ter nenhum tipo de problema. Por exemplo, já estou adiantando uma situação, se eu tiver que tirar o Nenê do jogo, sem problema nenhum, porque em primeiro lugar está o Vasco da Gama, está o objetivo do clube e depois um objetivo pessoal. Então, se tiver que tirar qualquer atleta, eu vou tirar qualquer atleta dentro do jogo. Em princípio, o Nenê vai jogar, né? Já foi poupado para isso, né? No jogo passado. Então, tiveram uma preocupação e a gente precisa entender, né? Nenê tem 41 anos, então os jogos que eu estou vendo aqui, de repente, o jogo do Náutico para o jogo do Cruzeiro, já é um jogo que a gente já pensa, não quer dizer que vai ser exatamente isso, mas pensa já em poupar o Nenê. Então, eu acho que sabendo trabalhar Nenê, Alex, com jogadores jovens, com Edmar, com Anderson, a gente sabendo trabalhar esse grupo vai se tornar muito forte nessa reta final. Bom, como vocês puderam ouvir aí no início desse boletim, o Jorginho pensa num projeto a longo prazo do Vasco, né? Mas e o Vasco? O que pensa sobre isso? O diretor de futebol do clube, Paulo Brax, acompanhou a entrevista ao lado do novo treinador, né? E pôde finalmente falar sobre alguns assuntos, entre eles o planejamento do Vasco na temporada. Porém, como esperado, ele preferiu não dar uma direção sobre o futuro do Jorginho e de outros atletas. Tudo será definido até o final do ano. Veja aí. Nós estamos na Série B hoje. A realidade do Vasco hoje é a Série B. Até o início de novembro é a Série B. A partir do final da Série B, nós temos uma outra realidade e a partir dessa outra realidade, tudo vai ser avaliado. Jogadores, comissão técnica, a diretoria ela trabalha com planejamento. E o nosso planejamento hoje é único e exclusivamente a ascender o Vasco. E também queria agradecer, porque desde o início a nossa conversa foi muito transparente a respeito deste objetivo. Não significa que nós teremos outro objetivo com as mesmas pessoas, mas o foco nosso é o acesso. Então tudo vai ser feito pelo acesso e depois é um outro planejamento. E os investimentos no Vasco? As melhorias no CT, os salários, as possíveis contratações visando 2023. Paulo Brax tomou a palavra e adiantou o que está sendo desenvolvido sobre essas questões. Um outro planejamento será feito para o ano que vem, em termos de montagem de elenco, em termos de objetivos do clube. De imediato, quitamos o pouco que tínhamos de pendência com elenco e funcionários. Hoje o Vasco está rigorosamente em dia, nenhum dia de atraso, de nenhuma rúbrica, de absolutamente nada. Então esse dinheiro foi usado para a gente estar completamente em dia aqui dentro, para poder rodar 100%, sem nenhum tipo de atraso. E as melhorias e investimentos dentro do CT, de um planejamento grande que nós estamos fazendo e que evidentemente vão começar assim que terminar a nossa competição nacional. E teve mais, hein? A polêmica sobre o volante Andrei, de contrato renovado até 2027. Ontem surgiu a informação, dada pelos companheiros do Globoesporte.com, de uma suposta proposta milionária do Newcastle, da Inglaterra, pela joia vascaína. Firme e categórico, o Brax explicou as tratativas com o Andrei para se chegar num denominador comum e assegurou que não há nenhuma proposta na mesa sobre o Andrei. E aproveitou também para tranquilizar sobre as futuras negociações envolvendo os atletas do Vasco. Ouça aí. Pesou a vontade do atleta, pesou a vontade da família, pesou a vontade dos agentes que o empresariam. A gente não mediu esforço para poder renovar o Andrei, pelo talento do atleta, por tanto de desenvolvimento que ele está tendo aqui, a projeção que ele tem. O Vasco não tem, a partir dessa nova gestão, uma necessidade de venda de atletas. Haverá uma estabilidade financeira no clube e, evidentemente, os negócios eles vão acontecer, mas dentro da aceitação, dentro da situação normal de uma negociação de atleta de base, que o Vasco tem vários e que os contratos serão cada vez mais fortes. Não há nenhuma proposta na mesa pelo Andrei. Muita gente se aproximou dele, sim. Muita gente, inclusive, que não devia se aproximar dele, se aproximou. E o Andrei é jogador do Vasco, com um contrato seguro, e havendo possibilidade de negociar, nós o faremos, mas não esse ano, em absoluto.
Meus amigos, sobre esse discurso do Paulo Brax, na teoria foi um recado firme, direto ao mercado, de que a realidade do Vasco agora é outra, um patamar e um conceito mais elevado, né, em relação à compra e venda. Porém, é aquela história, né? Vamos ver se isso vai ser aplicado mesmo na prática, né? Acho cedo uma cobrança mais excessiva nesse momento, né, pois ainda estamos no final, quase caminhando para o final de uma temporada, em meio a uma transição, e o time precisa mais do que nunca garantir logo esse acesso, né? Com acesso em mãos, aí sim, vamos ver como a nova cúpula de futebol do Vasco, né, vai se comportar em relação a esse projeto para 2023. O que não pode acontecer, né, mais é todo ano o Vasco ser um mero figurante nos campeonatos que disputa e viver disputando fuga de rebaixamento. Sempre bato isso, né, nessa tecla. A torcida espera realmente que as promessas se tornem realidade, né, e que 2023 possa haver mais profissionalismo no Vasco e objetivos maiores, né? Sobre o Jorginho, não tenho nada contra o trabalho do treinador. Aliás, o Jorginho, quem o conhece, sabe do seu caráter, da sua maneira de trabalhar, da sua identificação com o Vasco. E se os jogadores se aplicarem, se dedicarem, né, dentro de campo e abraçarem o seu trabalho, certamente o Vasco tem tudo para mudar, né, reverter esse panorama nessa reta final. Mas é aquela coisa, né? A gente sabe que o elenco que foi montado tem muitas fragilidades e limitações. A lateral direita e a lateral esquerda são alguns desses exemplos, né? A construção ofensiva vive também grande instabilidade. Mas se o Vasco voltar a ter uma defesa mais sólida e recuperar a sua competitividade em campo, certamente pode depender de suas próprias pernas para voltar à elite, sem ficar, né, naquela de secando, né, pelos tropeços dos adversários. Mas não será fácil, né? A gordura que o Vasco perdeu foi muito grande. Em relação ao próximo ano, creio que o Vasco precisa de um projeto mais sólido, né, uma comissão técnica com novos conceitos e jogadores que possam chegar aqui e agregar, né, contribuir de verdade. Não apenas chegar para compor elenco ou com aquela cara de aposta. O Vasco precisa mudar a chave, virar a chave para um novo horizonte. Bom, galera, chegando ao final de mais um boletim, muito obrigado se você me assistiu até o final e vamos juntos nessa aumentar cada vez mais esse canal, hein? Quero mais inscritos, mais likes, mais visualizações para a gente poder, né, manter esse projeto jornalístico com seriedade no ar. Conto com cada um de vocês. Amanhã estou de volta, grande abraço e até a próxima.